Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Flamengo joga bem, vence Fluminense e pula para o segundo lugar na tabela do Brasileiro. Vamos conhecer os resultados de ontem do Campeonato Brasileiro e a tabela atualizada de classificação. Isso vai dar o que falar. Jardim vai na contramão do Felipe Luiz e se derrete por jogador do Flamengo. Boto agradece ao Fluminense e detona críticas feitas pelo Palmeiras pelo adiamento do jogo entre Flamengo e Fluminense. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Meus amigos e minhas amigas, olha a minha cara de felicidade. Eu fui dormir ontem mais feliz do que pinto no lixo, porque ganhamos do nosso arquirrival por 2-1 e ficou barato para eles, com certeza. E como eu sempre digo, não tem preço acordar no dia seguinte de uma vitória do nosso mais querido e de maneira espetacular, da maneira que foi. Era um jogo de 6 pontos e nós pulamos para a segunda colocação com 20 pontos, com um jogo a menos, justamente contra o Lanterna Mirassol. E agora a gente está a 6 pontinhos só do Palmeiras, que ontem, mesmo com o Corinthians, com 9, expulsaram 2 do Corinthians, tropeçou lá em Itaquera, empatou em 0-0. Muito bom resultado para nós, vamos combinar. O nosso primeiro tempo talvez tenha sido o melhor primeiro tempo na era Jardim. O time jogou com raça, com vontade, com intensidade e com muita verticalidade. E poderia ter saído aí com os 4-0 aí no placar, se não fosse o monstro do goleiro Fábio, que fez defesas impossíveis e garantiu 1-0 no primeiro tempo com um gol logo aos 8 minutos, de almanaque do Pedro, né, que da intermediária viu que o Fábio estava adiantado depois de um tiro de meta que foi interceptado pelo Samuel Lino, que deu para o Pedro e mandou por cobertura, abrindo o placar num golaço. O Fábio já devia estar na seleção brasileira. Ô, Ancelotti, pelo amor de Deus! O Fluminense não jogou nesse primeiro tempo, só deu Flamengo, mas aí veio o segundo tempo e eles voltaram com mais vontade, né? E começaram a se engraçar, querendo aí o gol de empate. O Zubeldia, bom treinador, fortaleceu o ataque do time e melhorou aí a sua potência, né? E foi para cima do Flamengo. Justamente o que o Mengão queria, porque logo aos 6 minutos, num contra-ataque mortal, o Lino deu uma excelente assistência de 3 dedos para o Pedro, que de peito fez o nosso segundo gol. Artilheiro é artilheiro. A partir daí, o time deu uma recuada e diminuiu a intensidade, né? Talvez sentindo o efeito do jogo passado lá no Peru, onde foi uma barra pesada, onde a gente venceu e nós enfrentamos uma altitude de 3.400 metros, fora a viagem cansativa de ida e volta. A translada é uma coisa terrível. E já pensando em poupar para o jogo de quarta-feira pela Libertadores, o técnico mexeu no time. Aos 21 tirou Samuel Lino, que estava fazendo uma ótima partida, e colocou o Bruno Henrique. E tirou o Arrascaeta, que estava correndo muito e marcando bem para colocar o De La Cruz. Aos 27 minutos, ele também mexeu, né? Tirou o Plata, que mais uma vez fez uma ótima partida para colocar o Carrascal, que além de não ter feito nada, ainda por cima foi aquele peladeiro fominha que a gente já se acostumou a ver, a gente já conhece. E que, para piorar, foi expulso numa lambança aos 49 minutos do segundo tempo por ter dado aí uma tesoura voadora no jogador deles. Quase quebrou o rapaz. Poderia ter comprometido essa vitória do Mengão, porque o Fluminense tinha feito o seu gol aos 31 minutos com o Savarino, numa bobeira incrível do lateral esquerdo da seleção brasileira, Alexandro. Alexandro, pelo amor de Deus, que moleza foi essa, meu filho? E o Fluminense estava pressionando muito no final do jogo. Foi um sufoco tremendo. Como de praxe, esse Carrascal tem mais é que ser multado, né, como foram os outros, porque essa foi a 4ª expulsão de jogadores do Flamengo nessa temporada. Ô Jardim, ô BAP, bota a moral nessa casa aí, os caras todos expulsos, pô.
Eu não teria tirado o Lino, não, e nem o Plata, que estavam infernizando a defesa deles, tanto taticamente como tecnicamente. Eu gostei demais do goleirão Rossi, que fez defesas muito importantes, principalmente no segundo tempo, evitando aí que os caras empatassem o jogo. O Varela foi um monstro novamente na defesa, joga muito bem, não é à toa que é lateral direito da seleção, e junto com o Léo Ortiz e Léo Pereira, também gostei do Paquetá, que a cada dia vem crescendo de produção como segundo volante, é aí que ele tem que jogar. Gostei também do Arrascaeta, que taticamente foi perfeito, mesmo não tendo brilhado na parte técnica, como a gente gosta de ver. O Pedro, para mim, foi o melhor do jogo, fez 2 gols e quase marca o terceiro num lindo chute de fora da área que explodiu literalmente na trave esquerda do Fábio, que é um grande goleiro e tem muita sorte também. O Plata, como eu já falei, foi muito bem, mas não pode perder o gol que perdeu, meu filho. No finalzinho do jogo vai fazer falta e fez. E o Lino fez uma das suas melhores partidas pelo Flamengo, jogando solto pela esquerda, fazendo facão e fazendo também boas jogadas de linha de fundo e cruzamentos. Gostei do Samuel Lino. Achei também que o Jardim demorou demais para tirar o Léo Ortiz, que estava fazendo aí uma partida muito boa, mas começou com câimbras e mal podia andar. E essa demora aí quase comprometeu a nossa vitória, né? Porque o baile do primeiro tempo quase se transformou numa tragédia no final da partida, né? Quando o time deles veio para cima desesperadamente, querendo o empate, né? Mas a nossa defesa, muito bem, suportou a pressão e a gente venceu mais um Fla-Flu e quebramos uma invencibilidade deles de 21 jogos no Maracanã como mandante. Não é mole não, os caras estavam com um handicap lá em cima. Por não termos matado logo o jogo, a gente sofreu muito aí no final da partida. Eu fiquei, sinceramente, muito preocupado. Um fato curioso que eu quero contar para vocês é que o meu filho Alexandre Tricolor chegou aqui em casa todo animado, todo com camisa do Fluminense, chapéu do Fluminense, para ver o jogo comigo. Chegou todo animado, brincando, é hoje. E não aguentou a pressão do primeiro tempo, não quis ver nem o segundo tempo. O garoto foi embora cuspindo marimbondos e eu gritando, vem pra cá, menino, volta aqui, meu filho. E xingando Deus e o mundo. Coitado do Zubel Dias, sofreu na mão dele. O coitado do presidente do Fluminense também, porque concordou em passar o jogo de sábado para domingo, que não tinha que fazer isso, que o Flamengo não ia fazer isso com a gente. Ah, para com isso, o garoto estava uma arara. Isso não tem preço, minha gente, ganhar deles é bom demais. Os torcedores do Fluminense, em represália ao ato do presidente, arrumaram uma justificativa para não irem no jogo, né? Porque mais de 44 mil presentes no Maracanã, com certeza a nossa torcida maravilhosa, uns 80% ali tinha, né? E deu outro show de animação e de beleza nas arquibancadas com as suas bandeiras e faixas. Olha, pessoal, o que eu já tirei de sarro dos meus amigos tricolores foi uma festa. Os caras estão pé comigo e hoje eles vão ter que me aturar de novo porque eu vou infernizar a vida deles, porque ganhar Fla-Flu é normal. Parabéns, rapaziada. Vocês arrebentaram a boca do balão. Termo antigo, mas é bonito. Jogaram como gente grande, jogaram como a gente gosta de ver e no final souberam aí dar uma sofrida e garantir a vitória. A torcida do Porco, muito preocupada, já tá vendo aí a gente pelo retrovisor, chegando a cada rodada. Pra cima deles, Mengão, te cuida, Porco, que a próxima vítima é você. Nós temos 2 jogos contra vocês. Agora, né, com muita moral, com muita tranquilidade, chegou a vez da gente amassar esse Independente Medellín da Colômbia na quinta-feira pela Libertadores aqui no Maracanã. Vou estar lá, se Deus quiser. Saudações rubro-negras! Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me ajuda aí, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada no vídeo, que é muito importante. Hoje está todo mundo com hype lá em cima. E pronto, valeu, muito obrigado! Ontem tivemos 5 jogos, completando a 11ª rodada do Brasileiro.
O Corinthians bravamente empatou com o Palmeiras em 0-0. O Cruzeiro venceu o Bragantino por 2-1. O Flamengo venceu o Fluminense por 2-1. O Botafogo empatou com o Curitiba em 2-2. E o Atlético Paranaense, pela manhã, venceu o Chapecoense por 2-0. E com esses resultados, a tabela de classificação do Brasileiro ficou assim. Em primeiro lugar, isolado, está o Palmeiras aí com 26 pontos. Em segundo, vem o Flamengo com 20 pontos e um jogo a menos. Em terceiro, São Paulo com 20 pontos. Em quarto, Fluminense com 20. Em quinto, Bahia com 20. Em sexto lugar, vem o Atlético Paranaense com 19. Em sétimo, Coritiba com 16. Em oitavo, Atlético Mineiro com 14. Em nono, Bragantino com 14. Em décimo, Vitória com 14. Em décimo primeiro, Botafogo com 13. Décimo segundo, Grêmio com 13. Décimo terceiro, Vasco com 13. Décimo quarto, Internacional com 13. Um décimo quinto aí para o Santos também com 13. Décimo sexto, Corinthians com 11. Décimo sétimo, Cruzeiro com 10. Décimo oitavo, Remo com 8. Décimo nono, Chapecoense com 8. E em 20º, na lanterna, o Mirassol com 6 pontos. Se o Flamengo venceu o Fluminense por 2-1 nesse domingo e assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, muito se deve ao Pedro, que numa noite brilhante no Maracanã, marcou 2 vezes, chutou bola na trave e ainda teve um gol anulado, ainda deu um passe de chaleira espetacular. Para o Leonardo Jardim, a situação mostra algo completamente diferente do que era falado. Quando eu cheguei aqui, eu vi muito que o Pedro não sabia pressionar e acho que ele é um jogador completo e está demonstrando isso. É importante para nós. Não quero falar do passado, só do presente, comentou lá o Jardim. Com o ex-treinador do Flamengo, o Pedro muitas vezes ficava no banco de reservas pelo fato do Felipe Luiz enxergar que ele não entregava o famoso perde-pressiona, com intensidade na marcação, na saída de bola do adversário. Mesmo vencendo títulos importantes no ano passado, o Pedro chegou a ficar no banco de reservas por diversas vezes, com o Bruno Henrique ou com o Plata sendo escalados numa posição de falso 9. Bruno Henrique, inclusive, disse que não gostaria de jogar ali enquanto o Pedro estivesse. Na contramão, Leonardo Jardim acredita que o Pedro pode sim entregar tudo sem bola. Conhecemos o Pedro e exigíamos um comportamento que ele tem conseguido entregar e tem feito os gols. Estamos satisfeitos com ele e com a atitude. Ele é um jogador completo na finalização, no apoio, bom para jogarmos da forma que jogamos hoje. Ele é um jogador espetacular, falou lá o técnico português. A final do Carioca foi muito mais equilibrada, né? Hoje, se a felicidade da finalização estivesse do nosso lado, a gente poderia ter saído aí com os 3 ou 4 gols até os 35 minutos do primeiro tempo. A gente pressionou bem e tivemos linhas altas. Gostei demais dos meus jogadores. A decisão de adiar a partida de ontem gerou manifestações de dirigentes de ambos os clubes, refletindo as complexidades e tensões que envolvem o calendário do futebol brasileiro. Matheus Montenegro, presidente do Fluminense, e o José Boto, diretor de futebol do Flamengo, destacaram a importância de priorizar a saúde dos jogadores e a qualidade do espetáculo em campo. O Boto defendeu que a opção pelo adiamento foi um consenso benéfico, permitindo que as equipes tivessem mais tempo para se preparar, o que impactou positivamente no desempenho apresentado. O dirigente rubro-negro também criticou a reação de alguns clubes em relação à mudança nesse jogo, sugerindo que existem aqueles que frequentemente se queixam de condições de jogo. Ele destacou que tanto a equipe do Flamengo quanto a equipe do Fluminense se beneficiaram no tempo adicional para treinar, indicando uma rotatividade saudável no elenco. Sob a ótica do desempenho tático, o treinador do Flamengo, Leonardo Jardim, ressaltou muito que o adiamento permitiu uma melhor gestão dos jogadores, incluindo o retorno de alguns deles ali poupados para a partida. A prática de rotação é vista como fundamental para minimizar lesões e aprimorar a intensidade do jogo, permitindo uma maior competitividade entre as equipes.
Ele foi enfático em falar que existem clubes chorões profissionais. Além dos aspectos técnicos, esse adiamento também foi uma resposta ao descontentamento manifestado pelo Palmeiras, que questionou a equidade no tratamento por parte da CBF em situações similares. Esse cenário evidencia a necessidade de uma discussão mais ampla sobre esse calendário e as logísticas das competições. Conclusão dessa bagaça. Obrigado de coração, Fluminense, pela gentileza. E Leila Pereira, minha filha, vai chorar na cama que é lugar quente. Deixa o cavalo do Flamengo andar, caramba! Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os parabéns aqui para o meu amigo Ivan, que ontem fez aniversário e pediu uma vitória do Mengão como presente. E ganhou. Muita saúde, muitos anos de vida. Tudo de bom para você, meu querido. Parabéns, Ivan. Tamo juntos. Quero aqui destacar que acertei o placar junto com muitos amigos aqui do canal. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz, Flamengada! Pra cima deles, Mengão!